Oi. Atenção. Então, pessoal. Melhorou? Laura Figueiredo. Aleluia. Seja bem-vinda. Eu acho que não ia poder. Aconteceu. E aí, pessoal, tá me escutando? Se tá me escutando, dá um ok. Tá mudo? Tá mudo. E aí? Melhorou? Melhorou. Ô, pessoal, Glória, glória, glória. tá mais baixo, né? Melhorou agora. Agora tá ótimo. Muito bom. E agora, pastor? Eu tô ouvindo bem. Ouvindo perfeitamente. E aí, pessoal? Tranquilo. Massa. Massa. Ô, glória. Então vamos lá. Pastor, já que a gente perdeu um tempinho nessa reconexão, eu quero entrar logo no assunto que é sobre conflito familiar. Certo. Né? E a gente vê lá que em Gênesis, né, quando Deus fez o homem, né, ele deu a sua auxiliadora, ele criou uma mulher para que pudesse conviver com ele, pudesse procriar, né, e multiplicar nessa nação. Só que lá a gente não vê Deus falando sobre lar, sobre casa. Existe algo, está falando que está um retorno. Melhorou aí, pessoal? Está com retorno. E agora, o que é que a gente faz? Deixa eu tirar aqui de novo. E agora, pessoal? Ainda tem retorno? Não dá para entender. Tá complicado aqui. Atenção. Uma coisa aqui. Tem alguma coisa na conexão que não está... Atenção. Deixa eu tirar aqui da capa para ver se melhora. E aí, pessoal? Tudo em paz? Tá escutando, pastor? Eu tô te Tá escutando. Tá tudo bem com o senhor? Pra mim tá bem. Tá perfeito. E aí, Pastor Tomás? Léo, o senhor pode baixar um pouquinho o seu volume? Pronto. Vamos me E dizendo agora, aí se tá pessoal, bem. melhorou? Agora tá bom. Então, Glória, glória, glória. glória. Vamos lá. E aí, lá no começo, né, de toda a história, o Senhor fez o homem, né, criou o homem, depois criou a mulher como sua auxiliadora e ajudadora. E não falou de casa, não falou de lar. E eu queria justamente, né, que o senhor entrasse justamente logo nesse contexto. Existe uma diferença entre casa e lar. Eu queria que o senhor já entrasse, né, nos mostrando, nos falando, né, justamente sobre isso. Qual a diferença de uma casa e de um lar? De você ir para uma casa e de você ir para um lar. Tá bem? Vamos lá. Eu acho que Deus, quando ele projetou a família, né, a gente tem que entender que, acima de tudo, ele é o autor da família, né? Foi Deus que idealizou e percebeu, né, que não seria bom que o homem estivesse só, e foi por isso que ele lhe deu uma ajuda idônea, uma mulher capaz, uma mulher apta para estar ao lado dele para cumprir o propósito que ele tinha ao estabelecê-lo e ao colocá-lo aqui na Terra, né? Então, quando Deus ele forma a família e ele une a Adão com Eva, na verdade o que Deus estava propondo para eles era um matrimônio. Só que matrimônio nunca foi a ideia de Deus de trazer ou de nos apresentar um matrimônio já pronto, né? Matrimônio é uma construção diária. E eu acho que vai nesse sentido o grande entendimento de nós percebermos o fato de, quando nos casamos, tem um dito, né, um ditado, que quem casa quer casa. Só que não basta somente ter a ideia e a concepção de que a gente vai para uma casa, mas o propósito de que Deus uniu o homem com uma mulher é que eles vivessem em um lar, né? E esse lar ele é construído diariamente, com cumplicidade, com companheirismo, né? Com cada um entendendo qual é a sua responsabilidade e a sua abrangência dentro do contexto da família. O homem sendo o cabeça, né? Aquele que vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher entendendo o seu papel de edificar a casa, né? De ser aquele porto seguro para a vida do seu marido, para a vida dos seus filhos. Então, a gente tem que entrar no casamento e desejar o casamento
não com aquela ideia romantizada de que eu me caso, saio da igreja, vou para a lua de mel e quando volto da lua de mel e entro em casa, vou encontrar tudo já perfeito, vou encontrar tudo as mil maravilhas. Não, é uma construção, né? É um aprendizado contínuo, porque a gente mesmo pôde vivenciar muito isso na prática, porque nós viemos de famílias diferentes, com criações diferentes, né, com costumes diferentes. E apesar de que estávamos aí namorando e nos conhecendo durante um tempo, mas a gente não estava, nunca antes havia convivido debaixo do mesmo teto, né? A gente nunca tinha juntado as escovas de dente, né? A gente, antes, quando tinha qualquer desentendimento, né? E qualquer chateação que acontece dentro da relação de qualquer casal, eu a deixava em casa, ia para minha própria casa e cada um esfriava a cabeça da melhor forma. E agora, casado que não tem para onde ir, né? Vai ter que deitar na mesma cama, estar no mesmo quarto. Então, eu vejo que essa é a grande construção diária que nós temos que fazer na família, de entender que o lar, né? O hogar, como a gente chama aqui em espanhol, né? Ele é bem diferente de ter uma casa, né? E às vezes eu vejo isso muito. Hoje a gente tem o privilégio de pastorear, de lidar com pessoas, e às vezes a gente encontra um dos dois dentro do casamento que diz, mas eu cuido da casa, né? Eu provejo, eu dou provisão de alimento, eu trago roupa, eu pago a escola dos meninos, mas casamento não é somente essa parte material, né? A construção do lar, ela vai e ela excede muito mais ao que está em uma casa propriamente, né? Como eu disse, é uma construção diária que vem pela entrega de cada um, vem pelo aporte, pela renúncia que cada um tem que dar, para que essa relação de duas pessoas completamente diferentes, elas possam caminhar no mesmo sentido. Certa vez eu ouvi uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele diz o seguinte, com respeito a casamento. Ele fala que casamento é você se matricular em uma escola para aprender a ser aquilo que você nunca foi antes, né? E é exatamente isso. A gente se matricula em algo e diariamente a gente vai aprendendo a ser aquilo que a gente nunca foi antes. E eu vejo que esse é o grande desafio de uma relação matrimonial, de aprender um com o outro, né? De valorizar um ao outro e crescer no âmbito de família, porque casamento definitivamente não vem pronto. Então, a casa você pode construir desde o fundamento, né? Levantar a parede, pagar outra pessoa para fazer, contratar pedreiros, arquitetos, engenheiros, mas um lar, quem vai ter que construir é o casal, cada um aportando cada elemento, cada tijolo, cada cimento, cada parte da casa, para que esse projeto, que é um projeto de Deus, que é família, possa diariamente ser construído. Amém, amém. Diferente de vocês, né, que começaram e já entraram num casamento alinhado, né, aliançado com o Senhor, nós começamos um relacionamento antes porque não conhecíamos ainda a Cristo. E durante esse relacionamento, nós, né, ultrapassamos algumas etapas, né, pulamos algumas etapas e fomos logo para os finalmente. E aí veio o Victor, né, que é o nosso filho único, o sinal. E aí o que aconteceu? A gente foi obrigado a se juntar, a juntar as escovas, né? Não tínhamos feito nenhum projeto, nós não tínhamos nenhum projeto familiar, e tudo aconteceu de uma forma muito abrupta, né? E talvez a gente não estivesse preparado para isso. Mas interessante que a gente tem uma vida, eu gosto de falar isso, que a gente tem um relacionamento antes de conhecer a Cristo, e outro quando a gente conheceu a Cristo. Nós temos um tempo de convivência, né, onde nós vivíamos, e era uma vida conturbada, era uma vida, sabe, cheia de conflitos mesmo. A gente brigava e arigava por tudo, como o senhor falou, né? Quando a gente brigava, eu ia para a casa da minha mãe, ela ficava na casa da mãe dela, porque a gente, quando foi se relacionar, a gente foi para a casa da mãe dela e ficou, né, vivendo lá. E eram muitos conflitos. E eu lembro que quando ela foi primeiro, né, ela se converteu primeiro, e depois eu me converti, conhecemos o Verbo e nos convertemos, e aí a gente voltou. E a primeira coisa que a gente fez foi justamente alinhar o nosso relacionamento.
O que a gente consegue ver é que muitas pessoas ainda convivem, né, sem ter uma aliança com Deus e sem ter, e isso faz com que isso, né, gere muitos conflitos, porque é como o senhor falou, né, quando junta as escovas, eram dois mundos, eram duas educações, eram duas culturas que começam a se conflitar, né, na forma como se estabelecer, como sentar, como conversar, como viver, como comer, tudo é motivo. E se você não estiver preparado, né, estiver preparado com essa aliança para poder enfrentar essas coisas e ultrapassar isso, porque, como o senhor falou, a diferença de casa é que é algo que você constrói, finalizou, você só vai dar manutenção quando quebrar. O relacionamento ele é construído a cada dia, né? Começa no namoro e depois vai para o noivado, depois vai para o casamento e depois se junta. Agora essa vai para a Cris. Cris, qual, né, os pilares que você pode, assim, trazer para a gente, para ter essa convivência, para que a gente possa ultrapassar essas diferenças, entre aspas, que nós temos um com o outro por causa das nossas vidas. Como foi isso? Conta um pouco como foi essa questão de, na hora de juntar, né, as escovas, o que mais chamava a atenção que você teve que fazer para ter essa convivência com o nosso pastorzão aí, Léo. Pois é. Então, a gente percebeu, né, já de início que nós éramos diferentes, não só por ser homem e mulher. A criação diferente, o jeito que nós víamos o mundo, de certa forma, diferente, né? A personalidade. Então, o início foi bênção, mas também teve muito conflito para poder chegar a esse ajuste. E um dos pilares que eu percebo que é muito importante para que funcione é você entender o outro. Tenta ver as coisas pelo olhar do outro, né? E acima de tudo, temer ao Senhor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Só que é bem interessante, porque fala que o temor é o princípio, é o que começa a sabedoria em nós. Só que existem coisas que a gente precisa fazer junto com o temor do Senhor, que é esse entendimento, começar a olhar o outro e tentar entender o outro, renunciar a algumas coisas, não é? Romper ou quebrar o orgulho, aquela questão do que eu sei, eu fui criada assim, eu sou dessa forma, e não é mais o eu, somos nós, não é? A casa é eu e eu, nós formam o lar. Casa é um lugar onde tem muitas pessoas, ou um par de pessoas morando, cada um com seus objetivos diferentes, com suas visões diferentes, seus rumos diferentes, cada um no seu mundo mesmo dentro de um ambiente. E o lar é aquele lugar onde tem duas pessoas diferentes, mas que buscam sempre estar alinhado com um foco só, com um pensamento só, com o direcionamento de Deus, caminhando segundo os princípios da palavra. Então, para mim, o amor, né? Mas junto com o amor, que é o principal, né? O amor de Deus, o amor decisivo, não o amor sentimental, porque chega momentos de dar vontade, né? Dizer, meu filho, acorda pra vida. Né? O amor, às vezes, o natural, o amor natural, tem algumas reações que não condiz com o amor ágape, que é aquele que faz com que qualquer casamento, em qualquer tempestade, perdure, né? A gente vê muitos casais se desfazendo, alguns por questões fortes e outros por questões simples. Mas por quê? Porque o amor deles está apenas no nível natural. Existe um amor mais profundo, que é o ágape, o amor de Deus, o decisivo, aquele que vai olhar o outro com misericórdia, com longanimidade, com paciência, né? Desejando a paz, mesmo reinando, para que os conflitos sejam resolvidos e a gente possa avançar como família. Amém, amém, amém. Eu queria perguntar a vocês, porque, né, a gente vai amadurecendo a convivência, nós estamos com mais de 20 anos de convivência, de vida, né? Um tempo antes e um tempo depois. E aí vem muito aquela coisa, né? Com o amadurecimento, com o tempo, os conflitos acabam? De jeito nenhum, só os conflitos acabam? Só que não. Só muda o nível, né? Mas, assim, o que a gente tem é experiência. As experiências anteriores
nos ajudarão a construir esse novo, a nova vitória, né? E conseguir avançar no novo desafio. Mas os conflitos só vão acabar quando a gente ou fechar os olhos e se encontrar com o Pai, ou quando ele venha buscar a gente. Porque por ser humano, o ser humano é um ser meio complexo, né? Para não dizer bem complexo. A gente tem as nossas formas, que inclusive nós mesmos, ao passar dos anos, nos conhecemos ainda sendo a gente, né? Existem coisas que às vezes a gente diz, eita, olha só como é que eu tô reagindo agora, olha como eu sou, né? Imagine como se tratar do outro. Então, os conflitos, assim, digamos que a gente passa de fase, mas eles estão ali para serem também trabalhados. É verdade. Aleluia. Amém. Vai me falar. Assim, nada a ver com o tema, né? Mas eu imaginei que vocês viessem e iam falar um em português, o outro em espanhol. E eu digo, e aí, como é que vai ser? Como vai ser a nossa A live? expectativa era tão grande, né, que ela pensava que um ia falar em português e o outro ia estar traduzindo. Porque deve ter gente aí Pero aí se do querem, lado. podemos Se fazer querem, isso. podemos fazer. Se querem, podemos fazer. Não, fica tranquilo. Lá pra mim assim tá ótimo. Pastorzão, lá em Efésios, né, Paulo, com muita sabedoria, ele começa a escrever uma carta para aquele povo, dando ensinamentos. E lá no capítulo 5, a partir do verso 22, ele começa a falar sobre uma construção de lar, né? Onde ele aborda, no capítulo 5, sobre o lar cristão entre marido e mulher, suas posições. Lá no capítulo 6, no verso 1, ele continua falando sobre filhos e pais no lar cristão. Mas eu queria me prender a essa questão, porque aqui ele faz uma separação de esfera de atuação dentro de um relacionamento. E a gente sabe que muitos dos conflitos e muitos das destruições, né, das separações, vem muito por causa disso, por causa da esfera de atuação. Não estou falando em submissão, mas na questão de... Né, porque todos dois, como a palavra nos mostra, tem grande importância, tanto o homem como cabeça do relacionamento, né, como da família, quanto a mulher na sua auxiliador, no seu auxílio e com o seu coração, porque a mulher é coração, né? E o homem é razão. Então, a gente está o tempo todo entrando em conflitos. A questão, o que eu queria lhe perguntar é sobre essa questão, a mudança da esfera de atuação, né? A mudança, ou seja, eu tenho uma função de homem de cabeça, mas aí quem assume é a mulher. Isso traz conflito também, não traz? Eu vejo que esse é um dos principais problemas que os relacionamentos eles enfrentam por um dos dois ou até mesmo os dois não entenderem o rol, né, o lugar que eles devem ocupar dentro do relacionamento da forma como Deus o projetou, né? Então, como nós começamos essa live falando que Deus ele é o autor da família, então é como se Deus ele tivesse dado para nós um manual, né, de funcionamento, de instruções para que pudéssemos operar isso em qualquer área da nossa vida. Se a gente quiser caminhar no centro da vontade de Deus, se nós queremos ser exitosos, nós precisamos colocar o nosso olhar e o nosso foco na palavra. E a palavra de Deus nesses capítulos aí, livros que o senhor mencionou, né? A Deus, ele já vendo o futuro das relações, né, dos matrimônios, ele nos deixou estándares nos quais nós precisamos nos adequar para cumprir cada função e cada rol, né, cada lugar, cada esfera, para que cada um cumprindo a sua parte, fazendo com esmero, com amor, né, com cuidado, nós possamos estreitar um pouco as brechas que podem trazer esses conflitos, né? Uma das coisas que eu sempre trato com respeito a casamento, eu sempre que tenho a oportunidade eu digo aos jovens, cada tanto vem alguém no nosso gabinete, né, diz, pastor, eu estou olhando diferente para fulano e tal, eu estou orando por alguém, e esse é um processo natural, né? Seria estranho se não houvesse isso, né? Mas nós precisamos, inclusive dentro da nossa juventude, eu falo com o pessoal aqui, e cada vez que eu tenho a oportunidade eu digo também, mas Paulo ele dá um conselho lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, 27 e 28, ele diz assim, você está casado, então não procure divorciar. Mas se você estiver solteiro, então não procure se casar. Mas se você se casa, não peca. Glória a Deus, porque não é pecado casar. Amém. Aí ele diz assim, se a donzela se casa, ela não peca. Mas
os tais terão aflição na carne. E eu queria que vocês evitassem isso. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que dentro do relacionamento, do casamento, a gente não pode ter aquela visão só romantizada, de que vai estar tudo perfeito. Mas ele fala que dentro do casamento vai ser inevitável ter aflição na carne, né? Ou tribulação na carne, que vem justamente pela diferença de criação, diferença de hábitos, né? De rotinas, um monte de coisas que podem influir nisso. E agora, trazendo isso para dentro do ambiente do lar, uma das formas que mais nós vamos ver pessoas tendo dificuldade na sua relação e querer levar o seu relacionamento de forma eficaz, e não somente nas suas próprias vidas entre casal, mas isso vai desembocar nos filhos, isso vai desembocar na vida financeira do casal, e afeta toda a estrutura se um dos dois ou os dois não entende qual é o seu papel e qual é a sua função. Então, às vezes, o homem, por exemplo, que recebeu a incumbência, né, de ser o cabeça da casa, de ser o referente, de ser o sacerdote do lar, de representar a Jesus dentro da sua casa, se esse homem ele se recua da sua responsabilidade e ele não cumpre o seu papel, né, de ser aquela voz que vai direcionar, de ser aquela pessoa que vai ouvir da parte de Deus qual é o sentido, a direção que ele tem para a família, o que vai fazer, onde vai morar, quais são os projetos de vida, né, planos, tantos propósitos. Se o homem se abstém dessa responsabilidade, inevitavelmente a mulher, por questão de instinto de sobrevivência, ela pode, por causa de uma negligência do homem, querer ocupar esse lugar. E aí também vai estar entrando em uma esfera que em um futuro, pode ser próximo ou um pouco mais distante, vai trazer problema ao lar. Então, nós precisamos, como casal, sempre estar renovando a nossa mente pela palavra, para poder viver cada função que Deus projetou dentro da família, conforme Ele mesmo planejou. Então, homem, nós precisamos assumir o nosso lugar na família, ser cabeça, não ser cabeça para ser autoritário, para ser o mandão da casa, mas para ser aquele que vai ouvir a voz de Deus e vai trazer um rumo, uma segurança para a família. Porque, na verdade, o que as mulheres elas precisam, as nossas esposas elas precisam, é sentir que nós somos homens suficientes para lidar com responsabilidade com as decisões que a gente tem para tomar, né? As mulheres precisam de homens decididos, de que sabem para onde vão, o que estão fazendo, e se ela vê alguém forte o suficiente e ousado para ouvir uma instrução de Deus e querer realizar essa instrução, ela vai ser aquela que mais vai apoiar o homem, porque ela foi dotada por Deus com essa habilidade sobrenatural que somente as nossas esposas têm, de nos fazer crescer, de nos fazer levantar, de nos fazer ver coisas que a gente nem imaginava antes. E eu posso dizer isso na minha vida pessoal, né? Às vezes a gente no ministério, né, e por estar mais à frente, por ser aquele que prega, por estar mais no púlpito e tudo, as pessoas veem os frutos e veem o que Deus está fazendo na nossa vida e por meio das nossas vidas, e elas nos reconhecem, elas dizem: pastor, que bênção, que palavra, que projeto maravilhoso. Mas o que as pessoas, na sua maioria, não sabem é que se eu, no meu caso, né, eu posso reconhecer isso, se eu não a tivesse para estar todo o tempo me apoiando, me incentivando, orando por mim, né, sendo aquele lugar de segurança no qual eu poderia me apoiar para projetar e sonhar alto, então a gente não estaria sendo efetivo. Mas por que a gente pode viver isso? Porque nós entendemos como casal que cada um tem o seu lugar, tem a sua esfera, e porque eu faço e eu atuo na minha esfera, eu não vou estar sendo maior nem menor do que o outro. Eu vou estar cumprindo o propósito pelo qual Deus nos uniu. E se o casal entende isso e não compete entre si, porque o maior erro que pode haver dentro de um casamento é eu olhar o meu cônjuge como o meu maior adversário. E infelizmente acontece isso em muitas famílias, né? De um olhar para o outro pelo chamado ou pela habilidade no natural e olhar para o outro e dizer assim: eu sou melhor do que ele, não estou tendo espaço, não estou me valorizando, e querer, de uma forma direta ou indireta, inclusive querer dar uma rasteira no outro, né?
E isso não deve acontecer nas nossas famílias, né? A gente deve valorizar os pontos fortes do outro e ser um instrumento de Deus mesmo para potencializar essa pessoa. Porque se ela cresce, eu cresço. Se eu caio, ela cai. Porque Deus não nos vê mais como indivíduos separados, né? Deus nos vê como uma só carne. Então, se o cabeça cresce, toda a casa cresce. Se a mulher como coluna cresce, então toda a casa é sustentada, é edificada. Então, cada um entendendo o seu lugar e apoiando um outro, essa família só tem a crescer e cumprir o propósito, né? Amém, 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 amém. Pastor, uma das coisas que a gente tem escutado durante esse tempo, né, uma coisa me marcou, que foi quando eu achava que para ser feliz, eu achava que ela que tinha que me fazer feliz. E era um engano tão grande na nossa vida que a gente conflitava. A gente, às vezes, brigava por causa de um sorvete que ela queria, mas porque ela tinha me negado algo, eu não dava esse sorvete para ela. E aí virava uma confusão. No final da noite, na hora de dormir, estava lá a confusão e era um para um lado, outro para o outro, e nada de amor, nada de carinho. Acordava no outro dia e isso perdurava, às vezes, por semanas, pela semana, porque, né, houve esse conflito. E eu escutei algo da reverenda Kátia, né, nossa querida, né, reverenda, a esposa do pastor Cristiano. Ela, uma vez ministrando, ela disse: eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? E uma das coisas que a gente aprende no relacionamento e na nossa vida cristã é que, de vez em quando, a gente tem que parar, né? Nós temos que observar e ver aonde a gente tem que deixar aquela pessoa fluir naquilo que ela tem, abrir mão da nossa verdade, da nossa razão, para poder ser feliz. Até onde é o limite de nós darmos, né, nós nos retrairmos para poder nos fazer feliz ou para deixar o relacionamento. Porque muitas pessoas se anulam durante anos e anos e anos e isso chega um momento que vira uma bomba, né, porque vai inchando e a pessoa vai se deixando ficar, né, como diz a nossa reverenda, tolhida, né, tolhida das coisas que ela poderia estar fazendo ou atuando, como o senhor falou. E às vezes não acontece, né? Porque durante o tempo, passa o tempo todo e só um aparece, só um cresce, só um tem voz, só um manda, só um, né, tem a razão. E isso começa a criar um conflito que vai estourar lá na frente. E muito disso acontece por essa justamente essa parte de uma das partes abrirem mão. E até onde esse limite, né, tem que ser atuante. Antes disso, eu queria falar para quem está nos vendo aí, que está ligado na nossa live, que você pode fazer sua pergunta também, viu? Estamos abertos. Faça a sua pergunta que a gente vai, né, tentar responder aqui, né, pastorzão? Então, vai ser um prazer. Então, eu vejo que... vai o limite. Pronto. Eu vejo que entrar no casamento buscando no outro querer ser feliz, eu acho que é um propósito equivocado, né? A gente não pode projetar a nossa vida e a nossa felicidade em nenhuma outra pessoa, né? A gente, no casamento, na minha concepção, a gente deve entrar para querer buscar fazer o outro feliz e não ser feliz. Então, por que eu devo entrar num casamento? Eu não devo entrar num casamento para suprir carências, eu não devo entrar num casamento para fugir da minha realidade, porque existe um monte de situações que levam pessoas a querer entrar no casamento. Às vezes, dentro do contexto da sua casa, elas são pessoas já oprimidas, são pessoas que não têm voz, são pessoas que não receberam atenção. Então, elas pensam que, enquanto elas estão ali naquela redoma da sua vida familiar, enquanto solteiro, elas pensam que o casamento vai ser a forma de libertação para elas chegarem na felicidade. Então, imagine, essa pessoa que entra em um casamento projetando no seu cônjuge que ele vai ser o responsável por fazê-la feliz, essa pessoa, em um futuro muito próximo, ela vai se frustrar. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade suficiente para encher ou para encher no outro aquilo que só a presença de Deus pode dar. Então, eu preciso me relacionar com a minha esposa não querendo sugar dela aquilo que ela tem para me preencher, mas eu preciso entender que eu sou um instrumento de Deus para proporcionar coisas para a vida dela, né? Então, se no casamento os cônjuges eles se empenham em querer dar o melhor para o outro, então a gente vai evitar
esse grande problema de competitividade e de projetar no outro as suas, o cumprimento ou o suprimento dos seus anseios e frustrações. Agora, é um detalhe muito importante, eu queria até que Cris falasse sobre isso, porque ela fala muito bem, ela entende muito bem essa situação, da importância de que a gente precisa, ao entrar no casamento, entender que a gente deve deixar a mentalidade de solteiro, mas não podemos anular a nossa personalidade. Amém. Amém. Fala, Sim. Cris. É muito importante, né? A gente lembrar que, apesar de sermos um, ainda também existem coisas em mim que precisam estar evidenciadas. Afinal, ele não se casou com ele. Isso. Ele se casou comigo, né? Eu tenho uma personalidade, eu tenho um jeito de ser, então não posso me anular, né? A causa disso, o que mais fez ele se apaixonar foi a Cris. Então eu tenho que ser Cris, eu não posso deixar de ser Cris para ser Léo, entende? Apesar de sermos um. É uma coisa bem interessante, né? Porque dois juntos que são um, mas são dois também, em determinadas situações, ou seja, existem coisas no casamento que sim, é algo que é dos dois, para os dois pensarem, é a mesma coisa, tem que ser a mesma fala. Criação de filhos, por exemplo. Eu não posso querer criar nossa filha do meu jeito apenas, porque eu sou assim. Ele não pode querer criar a nossa filha do jeito dele apenas, né? É uma construção juntas, mas existem coisas que vai ser só individualmente. Por exemplo, ele gosta de esporte, de assistir tubarões, não sei o quê. Eu não sou muito afim, não. Eu gosto das coisas das artes, eu gosto de música, eu gosto dessas coisas. Então, por exemplo, teve momentos em que a gente teve um conflito desse lado, porque eu queria fazer uma coisa, ele estava fazendo. Não é que ele queria outra e a gente ficou se batendo. Mas ele já estava fazendo outra coisa. E eu queria que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo, porque eu queria fazer o meu. Sendo que eu poderia muito bem deixar ele lá tranquilo, assistindo um joguinho dele e eu ir fazer as minhas coisas. Porque ali sim ia ser meu momento. Então, nessa questão de se anular demais, eu não posso porque o meu marido, não vou fazer porque o meu marido... Nesse outro espaço, a gente acaba apagando aquilo que chamou a atenção dele em nós para eles. E aquela afeição acaba se perdendo no meio do caminho. E os conflitos sendo gerados e as coisas desandando. Então, é aprender a tirar o nosso melhor, potencializar o que é bom em nós, da nossa personalidade, para seguir apaixonados, enamorados, né? E não se anular, mas ao mesmo tempo entender que existem sim papéis para cada um, lugar de fala de cada um e uma parceria no que se tange a relacionamento. A gente precisa também ter cuidado para não entrar em uma esfera de um relacionamento abusivo, né? De só poder tolerar o outro quando o outro se adequa aos meus gostos, à minha realidade, aquilo que eu gostaria. Então, nesse sentido, a gente precisa mesmo aprender a renunciar e entender personalidades, né? Por exemplo, ela foi criada com 5 irmãos, cantando até madrugada. Eu, com 14 anos, saí da casa dos meus pais para estudar fora. Meus pais moravam no interior, fui para a capital para estudar. Morei muito tempo sozinho, ou dentro do meu mundo. Sempre fui de acordar muito cedo e de dormir muito cedo também. Então, quando a gente casou, imagine os contrastes, né? Ela falava pelos cotovelos, né? Falava muito. Tinha sempre... Aqui também, pastor. Fala pelos cotovelos também. Eu acho que já veio com essa característica. Eu né? a ela que eu É o dom das mulheres que está dizendo. Quando eu a conheci, ela não falava, quase não falava, abria a boca. Depois que a gente casou, abriu, sabe, a boca, não para não. Às vezes ele pede, para um pouquinho. Às vezes eu digo, calma.
Aí o que acontece? Falava, e eu já chegava um momento Que apagava. que apagava literalmente. E aí disse, mas você não tá me ouvindo, você não quer conversar comigo, mas eram realidades completamente diferentes. Aí o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que os dois aprender a renunciar. Eu não poderia viver a minha vida adequado a só ter que dormir tarde, porque ela sempre foi acostumada a fazer isso, mas tampouco eu poderia exigir que ela renunciasse ao seu jeito de ser para ter que dormir cedo comigo, cedo, né? E a gente acordar de madrugada. Então a gente teve que chegar num ponto de consenso, de equilíbrio. E eu estou dando esse exemplo prático, mas isso acontece em várias esferas, né? Cada casal tem a sua peculiaridade. E como nós somos diferentes, né? Dentro do contexto familiar, cada um tem a sua peculiaridade. O pastor Cristiano está dizendo aí, cada um com cada um e Deus ajudando os dois. É verdade. Cada um tem que se autorrespeitar, né? Porque às vezes a gente não tolera uma relação abusiva com respeito a violência no lar, uma violência física, mas muitas vezes tem casais, inclusive de crentes, que estão vivendo em um relacionamento abusivo, a um servindo ao Senhor, porque existe uma demanda de um para com o outro, de um anular-se para que somente a sua vontade seja feita. E isso não é andar em amor, né? A gente precisa, o amor acima de tudo, ele respeita, né? Ele é paciente, ele é tolerante, ele não foca em si mesmo, né? Mas foca no outro. E quando no relacionamento, na vida conjugal, a gente está mais focado em suprir as necessidades do outro, seja em atenção, seja em fazer o outro feliz, aí eu acho que a gente consegue alcançar esse ponto de equilíbrio, de aprender a renunciar a um certo nível sem ter que nos anular de uma forma total. Isso. Existe uma máxima no mundo, né, que fala que a mulher, quando casa com um homem, né, na esperança de casar, acha que ele vai mudar depois do casamento, né? E o homem, quando casa com uma mulher, eu tenho a esperança de casar com uma mulher, e ele acha que ela nunca vai mudar. E o mundo, a máxima do mundo fala que isso não acontece, sempre acontece, né? O homem nunca vai mudar, e a esperança da mulher é que ele mude, né? E o homem fica na esperança de que a mulher nunca mude e ela vai mudar. Sempre muda. Isso é verdade ou isso é mito? Né? O que é que vocês me dizem? Depende de com quem a gente esteja se relacionando, né? Por exemplo, eu realmente acredito que antes de entrar no casamento, a gente precisa entrar no casamento debaixo de uma convicção, né? Não simplesmente porque estamos encantados com a superficialidade, né? Com aquilo que aparentemente... Porque, assim, naquela fase de conquista, de entrar no namoro, então o cara vai ser aquele príncipe que ela sempre sonhou, aquele gentleman, né? Aquele cavalheiro, e focando nela, aquela princesa que realmente vai permanecer daquela forma e tudo. Então, eu acho que antes mesmo de entrar no casamento, a gente precisaria focar naquilo que vai permanecer ao longo dos anos, que é o caráter, que é a integridade, né? Que são as virtudes internas. Porque o que é que a Bíblia fala, por exemplo, a respeito da mulher? Que diz que a beleza da mulher não deve estar resumida somente ao adornado de cabelos, aquilo que ela leva por fora, mas no seu interior, né? Paulo ele dá essa instrução lá às mulheres. Então, quando nós, dentro os solteiros, né, no caso, quando vão estar buscando entrar num relacionamento, a gente não pode somente olhar o aspecto exterior, mas a gente deve olhar e colocar um foco muito importante a respeito dos valores e as virtudes que aquela pessoa tem por dentro, porque com o tempo, aquilo que era juventude não vai permanecer tão jovem, né? Não vai permanecer nos mesmos lugares, da mesma forma como nós nos encontramos. Então, se aquilo que nos atrai é estar num relacionamento com uma pessoa é somente aquilo que ela leva por fora, então, efetivamente, esse relacionamento está fadado a fracassar. Mas não que nós não valorizemos
a embalagem, né? Os aspectos exteriores. Mas eu acho que aquilo que permanece, e o que faz os casamentos serem prolongados, duradouros e cumprir realmente o propósito, que é até que a morte os separe, é quando o casal ele vislumbra características no outro que nos dá aquela expectativa de que o amor seja como o vinho, né? Quanto mais o tempo passa, melhor ele vai ficando. Então, realmente algumas coisas vão mudar no casamento, né? Mas eu acredito que se a gente já nota, antes mesmo de entrar no relacionamento, no casamento, a gente nota desvio de caráter, desvio de princípios, então, muito possivelmente, essa pessoa não vai mudar. Então, às vezes, a gente lida com pessoas que têm aquele chamado evangelístico no namoro, com a expectativa de que o camarada ou a mulher, né, se converta, se entregue ao Senhor, tenha uma vida devotada, e possa ser que Deus opere um milagre, essa pessoa seja tocada, mas é muito mais difícil, com o tempo, a pessoa mudar a sua essência, o seu caráter, os seus princípios, aquilo que ela já demonstra como virtudes no início do relacionamento. Então, eu acho que o nosso foco ao entrar em uma relação conjugal, né, aos que estão solteiros, que nos estão vendo, é focar não somente na embalagem, naquilo que se leva por fora, porque isso inevitavelmente vai mudar, né, mas nos valores internos de princípios, né, de integridade, de caráter, que eles não devem mudar com o tempo, né? Então eu analiso dessa forma. E todo rótulo, né, ele pode fugir à sua regra. A gente não pode dizer que o homem nunca muda e que a mulher nunca vai deixar de mudar. Mas se a gente coloca o nosso foco no ponto central, então eu acho que a gente vai sofrer menos com as possíveis mudanças que a gente vai encontrar ao longo do caminho, né, ou na caminhada. Então, uma vida de equilíbrio, de entender que existem coisas que realmente são fundamentais, estão por em cima de qualquer outra coisa. Isso é o que nos vai dar uma segurança e de que a gente entrou no casamento, no relacionamento da melhor forma. Amém. Pastor, a gente sabe que quando a gente vai estudar a palavra de Deus, e no nosso secular a gente entende que nós temos 3 tipos de amor. O amor filéu, o amor eros e o amor ágape, não é isso? E muitas vezes os conflitos no lar eles são por causa da falta desses 3 amores fluindo. Qual a importância desses 3, ou se um tem mais importância do que o outro dentro do relacionamento, para que não haja um conflito familiar ou no lar? Como o Cris falava tem pouco tempo aqui, eu acho que o fundamento, né, o alicerce do relacionamento deve estar baseado no amor ágape, do amor do tipo de Deus. É aquilo que está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é sofredor, tudo suporta, tudo espera, é paciente, não se vangloria com seus próprios interesses, né, mas ressalta a verdade. E esse amor nunca, jamais acaba. Agora, o que a gente vê, é muito comum no mundo, com pessoas que não são cristãs, elas dizerem que eu não amo mais, né? E infelizmente, cada vez mais, essa incidência dessa percepção de que eu não amo mais tem tocado alguns casais, inclusive cristãos, né, que servem ao Senhor. Mas eu vejo que isso é pela falta de entendimento de como opera essas esferas de amor, né? Esses amores que a gente tem disponível no casamento. O amor ágape, o amor do tipo de Deus, é aquele amor que nos faz caminhar uma milha a mais, é aquele amor que nos faz dar a outra face, é aquele amor que nos leva a perdoar, a dar a outra oportunidade. Mas a gente não pode somente estar dentro do casamento amando o amor do tipo de Deus, um amor somente nessa esfera. Esse amor do tipo de Deus, ele vai acender a chama de todos os outros amores, né? Então, dentro do relacionamento, do casamento, o amor filéu, ele deve existir com grande intensidade. Eu não posso encontrar lá fora uma melhor amiga daquilo que Deus já me deu dentro do meu casamento. Então, o amor filéu, ele tem que estar presente no companheirismo, na cumplicidade, né, no compartilhar dos sonhos,
não jogar a conversa fora, né? O que a gente faz com amigos, né? Quando a gente encontra alguém e poderia passar ali horas e horas. Veja quando a gente estava namorando, né? Quantas horas se perdia no telefone, né? Quanto tempo se conversava. E isso deve se nutrir dentro do relacionamento, do casamento. Então, eu sei que é outro rótulo, né, que colocam na gente, os homens, que a gente tem mais dificuldade para ouvir e tudo mais, mas o amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele vai ressaltar e vai levantar esse amor e a importância do amor filéu dentro do relacionamento. Agora, se somente o casal está como dois amigos dentro de casa, isso não vai funcionar. O amor eros tem que estar aceso, tem que estar avivado. Então, principalmente a gente, né, os cristãos, dentro do namoro, a gente esperou muito tempo para desfrutar da glória, de tempos de avivamento. Eu sempre digo aos casais aqui na igreja, você está casado, meu irmão? Bota para rachar, tenha tempo de avivamento aí com a sua esposa. E isso é o amor eros, né? É aquele amor que faz com que a gente olhe com com aquele encantamento, né? Com ser atraído mesmo pela nossa esposa, pelo o cônjuge, né? Um com o outro. Então isso deve haver. Se está dentro da família e esse amor eros não está sendo nutrido, não está sendo cultivado, esse relacionamento tem problema e vai ter maiores problemas ainda. Então, eu creio que o amor ágape, ele é o amor que dá o sustento, o fundamento, mas porque estamos vivendo nesse amor ágape, nós vamos desfrutar de uma chama acesa de todos os outros amores, do companheirismo e do amor eros também, né, da atração sexual dentro do casamento, né? Estamos falando do contexto de família, do contexto de casado. Então, aos solteiros que estão aí, creia para viver dias de avivamento. Os que já estão no casamento, bota para rachar. Amém, amém. Eu só queria aproveitar rapidinho, desculpa, para complementar isso que ele falou, né, para os solteiros. Veja bem, a gente tem que trabalhar essas esferas dentro do casamento. Então, se você, solteiro, é uma pessoa preguiçosa com relação a relacionamento, nem entre em casar, nem case. Porque casamento é um investimento. Você tem que sempre estar trabalhando pelo casamento. Casamento não vem pronto. Nós somos pessoas que estamos construindo algo. Estamos deixando um legado familiar. Então, se você é um solteiro que já não se relaciona bem com outras pessoas em outras esferas, porque você quer se meter em casar, não tem sentido. Casamento é para os fortes. Aqui estamos nós. Gostei dessa. É verdade. E outra coisa interessante também. Certa vez eu ouvia, e isso me fez refletir, e é realmente uma verdade, é muito interessante. Por exemplo, na área profissional, né? A gente, para exercer uma profissão ou uma especialização, a gente estuda, a gente investe, né? Tem pessoas que fazem faculdade, depois da faculdade ainda vão se especializar, fazem curso, se preparam. Mas não é interessante que a maioria dos casais não de preparação para entrar no casamento, né? E não entende essa realidade, essa necessidade de se preparar para uma vida conjugal e uma vida matrimonial, a gente vai ter problema. Então, da mesma forma como a gente tem disposição para crescer ministerialmente, para crescer profissionalmente, a gente deve investir no nosso casamento, né? Na nossa vida conjugal. Vocês estão me ouvindo aí? Parou o vídeo. Alô, alô? Travou. Pessoal, tá voltando, eu acho. Estão ouvindo? Aí um legalzinho. Porque aqui travou. Pastor Sérgio? Alô, alô? Eles estão ouvindo. Estão ouvindo, né? Eu aqui não estou ouvindo o pastor Sérgio. Travou pra gente. Então, até eles voltarem e se conectarem, invista no seu relacionamento, né, na sua vida. Foque em crescer, foque em se preparar para poder, ao entrar no relacionamento conjugal, tá bem preparado, tá bem alinhado com... Para a construção, né?
para construir o casamento, né? E sempre é tempo de se renovar, de voltar às bases, voltar às raízes. Então, a vida matrimonial é um exemplo para a tua vida, para você e para o seu relacionamento. Ainda está Tá travando, tá dizendo. Não, digo. Aí. E aí, pessoal? Ainda travando. Guardando o pastor Abel. Voltou? Voltou? Eu ia olhar pelo outro celular. Alô? 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 Conectando. Nosso pastor Cristiano e a nossa reverenda Cátia Arcoverde estará recebendo um casal poderosíssimo, né? O pastor Marcelo e também a sua esposa, que por coincidência se chama Cátia. Então teremos Cátia ao quadrado amanhã, pastor Marcelo e pastor Cristiano. Não percam, 16 horas amanhã em especial. Ué. Aleluia. Transmitir ao vivo. Aguardando, pastor. Vamos embora. Amém, pessoal. Tá travando. Travou. Estamos já no finalzinho da nossa live. Provavelmente a gente vai esperar, a gente já ia pedir as considerações finais. Né? E você que nos acompanhou nessa live, ela vai ficar gravada. Amém? E você pode acessar ela a qualquer momento durante 24 horas. Amém? Lá no Story. Amém. Lá vem ele. Vamos embora, pastor. Ainda tem tempinho. Vamos embora. Cadê o senhor? Tá travando o vídeo dele.
Não se escuta, tá travado. Não se escuta. Travou de novo. Tá entrando aqui. Pode falar, pastor. Travou lá. Ele tá lá. Aqui. Pode falar, pastor. Ele tá mandando a gente sair da igreja. Vitor? Sim. Tá travado ele. Você estava falando com ela? Como? Não, no melhor lugar? É, mas aqui também pega. Saiu de novo. Tá caindo. É passear não. Aí tá certo. Amém, amém, amém. Que pena. Travando ainda. Atenção. Não teve jeito. Agora travou foi tudo. Ah, estamos escutando. Já passou isso? Como é que tá aí, Vi? A minha não aparece mais não, pastor.